Olá, jovem. Vamos iniciar um curso de Geometria Analítica. Na aula de hoje nós veremos plano cartesiano, coordenadas de um ponto no plano, distância entre dois pontos no plano, ponto médio de um segmento e um ponto chamado baricentro, no triângulo qualquer. Ok, vamos então começar. Olha só, plano cartesiano e um ponto nele. Como é que o que é o plano cartesiano? Nós vimos naquela demonstração total do bimestre, já falando sobre esse slide aqui. Então, o plano cartesiano é um plano cortado por dois eixos concorrentes, perpendiculares, dois eixos reais que se cruzam na sua origem. Ok? Então, aqui é 0 do eixo x, 0 do eixo y. Então, aqui o plano ficou dividido em 4 partes, chamadas de quadrantes. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Ok? Então, esse eixo x é também chamado eixo das abscissas e eixo y, eixo das ordenadas. Abscissa por quê? Porque todo ponto no plano, ele é determinado por dois valores. No espaço, ele é determinado por 3, x, y e z. Aqui no plano, então, ele tem só dois determinantes. Esses determinantes são chamados de coordenadas do ponto. As coordenadas do ponto, primeiro a gente lança o valor do x, isso é, a projeção desse ponto no eixo x vai encontrar um valor aqui no eixo x. Então, esse valor é chamado de abscissa do ponto. E esse mesmo ponto projetado no eixo y vai determinar um ponto no eixo y. Essa distância da origem até esse ponto, o valor desse ponto aqui, é chamado de ordenada desse ponto. Então, nós temos dois valores para determinar um ponto no plano, chamado de coordenadas do ponto. Um é a abscissa do ponto e o outro é a ordenada do ponto. Beleza? Vamos então para o próximo? Olha só. Como é que eu calculo a distância entre dois pontos no plano? Nós temos três casos. Quando nós temos os planos que pertencem a uma reta paralela aos eixos, eixo x, depois ao eixo y, e também quando pertence a uma reta que concorre a esses dois eixos, uma reta que corta os dois eixos. Então, nesse caso aqui, nós temos, primeiro caso, nós temos quando a reta varia, a distância dos pontos varia apenas no eixo x, só o ΔX, o módulo dele. Então, tanto faz você pegar o x de A menos o x de B, como o x de B menos o x de A. Isso aqui é uma distância, não tem sinal para a distância, é positivo, é um valor positivo. Então, por isso está colocado aqui entre barras, tá vendo? X de A menos x de B entre barras. Ou o x de B, que é o maior, menos o x de A, ok? Aí não precisaria de barras. Nesse caso aqui, do segundo caso, nós temos uma reta, os pontos pertencem a uma reta paralela ao eixo y. Nesse caso, o x não varia, pessoal. X de A é igual a x de B, então vai ser zero a variação em x. Só está variando em y. Então, é só pegar o y de B menos o y de A, ou em módulo, y de A menos y de B, o valor que sair você vai pegar positivo, né? Encontrou o valor aqui, a diferença vai ser sair do módulo positivo. Agora, nesse terceiro caso aqui, que é o mais importante, nós temos aqui formando um triângulo retângulo, tá vendo? Ó? Nesse caso aqui, nós temos o delta y e o ΔX. Então, olha só, o que você tem aqui? Ó? Do P para o B, nós temos a variação de y. Quem é essa variação de y? Y de A a y de B. Tá vendo? Ó? Então, isso aqui nós temos um delta, a gente vai representar isso aqui como delta y. E aqui nós temos a variação em x, ó. Porque esse ponto P, ele tem a mesma abscissa do ponto B. Então, ó, é x de B, tá vendo? Ó? Então, a variação aqui de P para A é do x de B para o x de A. Então, aqui nós temos um delta, vou fazer mais bonitinho agora, um delta x. Ok? Então, quem é ΔX?
x de b menos o x de A, o x de A menos o x de B. Você está vendo que aqui agora usou parênteses em vez de módulo? Por quê? Porque aqui está elevando ao quadrado. Elevou ao quadrado, esse valor, essa diferença aqui, tanto faz ser negativo como positivo, elevou ao quadrado vai ficar positivo. Por isso que já não usa aqui dentro na chave no sinal de radiciação, aqui dentro, como radicando, não há necessidade mais de módulo, porque a diferença ao quadrado vai ser positivo. Então, aqui eu tenho o ΔX mais o ΔY ao quadrado. Por que isso, professor? Por que tem que estar ao quadrado? Porque aqui, ó, a distância é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui formado. Então, aqui você tem cateto, cateto. Então, aqui você tem hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Eu quero o valor da hipotenusa, que é a distância de A até B. Então, eu vou tirar a raiz dos dois lados. Esse lado aqui vai ficar simples, não tem mais quadrado nele. E aí, para você tirar o quadrado do outro lado, você tirou a raiz de cá, ficou DAB. E aqui ficou sobre a raiz. Ok? Vamos à prática? Então, vamos aqui à prática, puxar uma aplicaçãozinha aqui. Olha só. Qual é a distância entre D e C? Olha só, qual é a distância entre D e C? Nós temos aqui, ó, C e D. Qual é a distância aqui? Observa aqui uma coisa, pessoal. Se você observar aqui, nós podemos formar um triângulo retângulo com esses pontos aqui, olha só. Vou trazer para cá, ó. Ó, tá vendo? Aqui eu tenho um ponto aqui. Unindo esse ponto aqui, nós temos formando um triângulo retângulo aqui, tá vendo? Ó, aqui ele é retângulo. Ok? Minha caneta está falhando aqui. Ele é retângulo, então, aqui eu tenho o ΔY, ó, o ΔY, e aqui eu tenho quem? O ΔX. Vem cá minha caneta. ΔX. E o que é isso aqui? A hipotenusa desse triângulo. Então, podemos colocar aquela fórmula lá direto? Então, qual que é a fórmula que nós temos aqui? Nós temos aqui a fórmula dizendo o seguinte, deixa eu apagar esse aqui que vem do outro. Ixi, apaguei tudo. De novo. Ó, então aqui nós formamos um triângulo retângulo, certo? Um triângulo retângulo aqui. E aqui nós temos o ΔY. E aqui nós temos o ΔX. Quem é esse ΔX? A variação das ordenadas. Aqui eu tenho, vamos colocar as coordenadas aqui em C, ó. Quais são as coordenadas de C? Primeiro a gente coloca a abscissa, o x. Então aqui eu tenho 3. E quem é o y desse ponto C? Menos 2. Então está aqui. Em D, quais são as coordenadas de D? Vou colocar de cá, pessoal. Olha só, quais são as coordenadas de D? Primeiro o x. Quem é o x? Menos 1. Ó, menos 1. Quem é o y? 4. Então, ó, igualzinho. Agora nós temos as coordenadas de um e do outro. Vamos então fazer? Qual é a fórmula que nós temos? A distância de CD, vamos colocar de baixo para cima, CD, ó, igual raiz quadrada de quem? X de D, quem é o x de D? Menos 1, não é? Ó, x de D, menos 1, menos o ΔX, menos o x de C. Tá vendo? Ó? X de C. Quem é o x de C? 3. Vamos fechar aqui o parênteses. Isso aqui tem que ser elevado ao quadrado. ΔX ao quadrado. É cateto. Lembra disso? Mais. Agora, o ΔY. Quem é o ΔY? Vamos abrir aqui o parênteses. Quem é o ΔY? Nós começamos de D para C. Então, vamos continuar. É quem? 4 menos 2. Vamos colocar aqui 4. Ó, esse primeiro menos aqui é da forma, por isso que eu vou abrir outro parênteses aqui. Menos 2, certo, pessoal? Agora nós vamos completar isso aqui um pouquinho. Aqui. Deixa eu aumentar aqui. Ok. Bom, então, quem é a distância de C até D? A distância de C até D é igual a
raiz quadrada, continua. Aqui nós temos o quanto? Ó, menos 1 com menos 3, menos 4. Vamos colocar aqui menos 4. Esse menos aqui, pessoal, é do 4. Vai ficar elevado ao quadrado. Ó, menos 4 ao quadrado, mais 4 menos menos 2. Então, isso aqui vai ficar mais 2. 4 mais 2, 6. 6 ao quadrado. Vou colocar direto aqui, ó, 6 ao quadrado. Beleza? Então, olha só. Agora, a distância de C até D é igual a raiz quadrada de quem? Olha só. Podemos fazer direto, ó. 16 mais 36. Então, a distância de CD, continua aqui, matemática exige organização, pessoal. Raiz quadrada de quem? Ó, 16 mais 36, 52. Professor, 52 não é quadrado perfeito. Como é que você vai tirar isso aqui? Você decompõe o 52. Decompondo o 52, pessoal, vai dar 2 ao quadrado, que é 4, né? Vezes 13. Lembra das cartas do baralho? O baralho tem 52 cartas. É 4 naipes de 13 cartas cada um. Então, aqui você tira a raiz do 4, é um quadrado perfeito, sai. A raiz de 4 é 2. E a raiz de 13 não tem perfeito, não é quadrado perfeito. Você vai deixar sobre a raiz, sobre 13. Isso aqui, pessoal, como não foi dada a dimensão em que está dividido esse plano cartesiano, não tem dimensão, você continua, conclui colocando unidade de comprimento. O C é unidade de comprimento, qualquer, não foi dada a dimensão do plano cartesiano. Ok? Vamos então para a próxima? Então aqui nós temos, vamos puxar outro slidezinho aqui de exercício. Olha só, vamos limpar esse. Qual a distância entre os pontos A, 52, e B, 52 e B, estou olhando para o outro lado aqui, 3. Então, qual a distância entre dois pontos? Primeiro passo, nós vamos colocar o ΔX, pessoal. Ó, delta. Quem é o ΔX? ΔX é quem? É o x de B, podemos ser daqui para lá ou de lá para cá, tanto faz, tá? Então, vai ser, vamos colocar de A para B, ó, 5 menos 4, menos 1, 4. Então, o ΔX já estou fazendo direto, ó. ΔX igual a 4. Quem é o ΔY? ΔY é igual... Agora, se eu peguei daqui para cá, ó, tem que fazer do outro no mesmo sentido. 2 menos 3, menos 1. Então, ó, menos 1. Então, colocando na forma, qual é a forma, professor? Distância de A até B é igual a raiz quadrada, fora, de quem? ΔX ao quadrado, minha caneta está falhando, ΔX ao quadrado, mais ΔY ao quadrado. Ok? Desculpa a letra feia aí, que eu não estou indo bom nessa mesa. DAB igual, substituindo, quem é o ΔX? 4. Então, vamos colocar aqui a raiz. 4 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Pessoal, menos 1 ao quadrado. Pronto, vamos fechar isso aqui agora. Ok? A distância de A até B é igual a 16 mais 1, 17. Então, raiz de 17. O quê? Não sei. Unidade de comprimento. Não é fácil? Muito fácil. Então, vamos para o próximo. Vou apagar esse aqui que está na tela do computador. Estou apagando, ok? Beleza? Unidade de comprimento. Pontinho, pontinho. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo, puxar o próximo slide aqui. Então, nós temos o próximo. Agora, nós vamos ver o que é o ponto médio de um segmento. Como nós calculamos o ponto médio de um segmento? Simplesmente, pessoal, fazendo
o x de A mais o x de B, ó, o x de B é o mesmo de P, tá vendo? Ó? Fazendo isso aqui, ó, o x de A mais o x de P, soma esses dois valores e divide por 2. Se aqui for 2 e aqui for 4, 2 mais 4, 6, divide por 2, 3. Tá vendo? Está no ponto médio. A mesma coisa aqui no y. Quanto é que, quem vai ser quais são as coordenadas de M? Quem vai ser o y de M? Olha só, eu tenho o y de B e o y de P, mas o y de P é o mesmo de A, então basta você fazer aqui, ó, y de A mais y de B, dividir por 2, tá? O ponto médio, ok? Então basta você substituir aqui, ó, você pega o x de um mais o x do outro, divide por 2, média aritmética. O y de um mais o y do outro, divide por 2, ok? Agora, uma aplicação muito importante desse ponto médio é aqui o baricentro. Baricentro, pessoal, é o centro de gravidade do triângulo. Vamos supor que o triângulo aqui tenha uma massa M qualquer, ó. Então, esse ponto G é o centro de massa da distribuição desse triângulo. Vamos supor que aqui eu tenho uma laje de casa, né, teto de casa. Então, aonde é que eu vou colocar uma coluna para ela sustentar equilibradamente toda essa laje? Então, no ponto G. Então, como é que eu encontro as coordenadas de G? Eu quero que você dê uma olhada lá no livro, numa página 17, me parece. Você, no livro da terceira série, você tem 1,5 página lá demonstrando para chegar nessa forma. Eu não vou me ater a isso, porque vai tomar nosso tempo. Então, lá você vai ver a demonstração até chegar a essa forma. Como é que é essa forma? Média aritmética do x, tá vendo? Ó, das abscissas, do ponto A, B e C, eu tenho aqui um triângulo, ó, média das abscissas desses os 3x dos pontos, e a média aritmética dos y, das ordenadas desse ponto. Não é fácil? Então, ó, é fácil. Aqui, o ponto médio é média aritmética e o ponto G também é média aritmética. Só que o ponto G você tem 3x, e aqui 3y, e aqui você tem 2x e 2y, ok? Vamos então à prática disso aqui? Vamos lá, olha só. Determine as coordenadas do ponto médio do segmento cujas extremidades são os pontos o A, 1, 2 e o B, 2, 4. Significa que ambos estão aqui no primeiro quadrante. Ó. Todos têm coordenadas positivas, então está no primeiro quadrante, esses dois pontos. Como é que eu calculo, então? Como é que eu calculo o ponto médio? Basta fazer isso aqui, ó. O ponto M, substituindo aqui, tá? Vou minha canetinha aqui. O ponto M, então, pessoal, quem é o ponto M de AB? Quem é o ponto M de AB? Olha só, direto. Ó, já vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, fica mais bonitinho. Vou colocar reto aqui, senão fica tremido, né? O professor tá barbeiro nisso aqui ainda. Ó, colocar as duas frações aqui. Ok. Bom, então nós temos aqui, ó. Aqui uma vírgula. Então, quais são as coordenadas do ponto médio? Eu vou pegar 1 mais 2, 3, ó, 1 mais 2, dividido por 2. Depois, o y, 2 mais, ó, é 1 mais 2, tá vendo? Ó? Agora, 2 mais 4, que aqui está coincidindo 2, 2 mais 4, isso aqui são os y, ó, pessoal. 2 é do y de A, mais o y de B, tá vendo? Ó? Mais 4 dividido por 2. Então, aqui nós temos que MAB, o ponto médio de AB, é igual, agora você vai colocar parênteses aqui, quem é 1 mais 2? 3, dividido por 2, então fica uma fração, ó, 3 meios. 3 meios, vírgula, isso aqui é a abscissa do ponto. E o outro, 4 mais 2, 6, por 2, 3. Não é facílimo? Ok, mais um aqui. Agora aqui já tem uma aplicação, ó, tá vendo? Ó, tá dizendo que se 2 e 3, o ponto 2, a abscissa, o x, e o y3 é ponto médio de um segmento AB, com A, o x do A é o n, tá vendo? E o y é 5, o B tem
m igual a 4 e o m vai a 5, quanto vale m? Pessoal, isso aqui truncou aqui na hora de copiar. Deixa eu ver na real qual que é. M mais n. Isso aqui é m mais n. Quanto que é m mais n? Vamos corrigir isso aqui, né? Vamos colocar um mais nisso aqui. Ó. Quanto que é m mais n? Quando eu copiei, eu não observei isso. M mais n. Então, simplesmente, quem é m mais n? Ó, quem é esse aqui? Como é que nós faremos? Olha, só substituir aqui. Eu tenho que x de a. Ó, x de a é o n. Mais 4 é igual a quanto? A 2. Então, eu vou fazer isso aqui. Ó. N é o x de a. É n mais o x de b, que é 4. Mais 4 sobre 2 é igual a 2. Pronto. Agora, o outro. O 3 é o y. É quem? 5 mais m. 5 mais m de Maria é igual a quanto? A 3. Ok? Pronto, ó. Tirei os dados aqui. Como é que eu vou fazer isso aqui? Vou isolar o n. Aqui eu tenho, ó, o primeiro. Eu tenho que n mais 4 é igual, passa esse 2 aqui multiplicando, igual a 4. Agora eu vou passar esse 4 para o outro lado. Ele vai o quê? Vai negativo. Então vai ficar n igual a 0. O outro. Qual é o valor de m? Passo o 5 para o outro lado. Então, já vou isolar aqui, ó. M é igual a 3. O 5 está positivo, vai para o outro lado? Negativo. 3 menos 5. Então, nós temos aqui que m é igual a menos 2. Pronto. Facílimo? Ok, pessoal? Então, a próxima aula continuaremos. Um abraço.